Graça e paz, queridos. Amém. Hoje eu tenho uma palavra de Deus para você. Uma palavra de transição. A palavra transição significa sair de um lugar e entrar em outro. Na melhor definição é sair de fora e entrar para dentro. Em toda a nossa vida nós vivemos em momentos de transição. Eu queria falar um pouco quando isso aconteceu e chegou um momento que Josué teve que tomar uma posição a respeito disso. O livro de Josué, capítulo 1, diz assim: logo após a morte de Moisés, o meu servo, falou o Eterno a Josué filho de Num, ministro de Moisés, ordenou-lhe: Josué, o meu servo Moisés morreu. Agora levanta-te e atravessa esse Jordão, tu e todo este povo, para entrar na terra que eu estou prestes a entregar, e nas mãos dos israelitas. Aleluia. Irmãos, a Bíblia diz que Moisés havia morrido 120 anos de idade, o período que 600.000 só homens, aproximadamente o total 3 milhões de pessoas, Moisés teria conduzido até esse lugar. A Bíblia também narra que Josué era teu auxiliador e ficava sempre dentro da tenda, observando o relacionamento que Deus tinha com Moisés. E coisa boa é quando você tem um lugar, um ambiente onde você se relaciona com Deus, onde você é preparado, aonde você, Josué, ele viu a unção de Moisés ser transferidas aos anciões. Aqueles anciões não aproveitaram a unção. Alguns anos depois está ali Josué. O período que estava acontecendo nesse ambiente era um ambiente onde uma coisa principal tinha acontecido: o passado. O pai geracional que era Moisés, na vida de Josué. Um pai geracional é aquele que morre, mas que ainda suas obras ainda falam por aquilo que ele fez, o seu legado é deixado. E Deus vai dizer: Josué, meu servo morreu, Moisés morreu. A palavra morte significa o fim da vida, interrupção definitiva. Ele estava querendo dizer: olha, aquele seu mestre, aquela sua situação que você andava se apegado, acabou, Josué. Isso é sair logo após o que aconteceu. A morte de Moisés chegou. Deus estava comunicando com Josué. A nossa primeira dificuldade é ouvir a Deus. Ei, escute o que o Senhor está te dizendo. Você tem parado para ouvir o que Ele está comunicando aos seus ouvidos? Aleluia! A Bíblia narra que Josué já sabia de toda a organização, Josué já sabia de toda a ordem, Josué já sabia de tudo que estava acontecendo e prestes a acontecer, a planilha, todo que Moisés havia já escrito e ordenado. O abatimento veio sobre Josué, a circunstância, porque período de transição, você precisa identificar a origem dos teus pensamentos. Aleluia! Quando você não identifica a origem dos teus pensamentos, você não sabe como fazer, você não sabe para onde ir. Você corre o risco de pensar no passado, pensar naquilo que já morreu. E as coisas que você pensa atrai.
Provérbios diz, assim como o homem imagina na sua alma, ele se torna. De acordo você vai pensando em algo, você vai se tornando. Cuidado com os teus pensamentos. Cuidado aonde está sendo elevado. A Bíblia diz, olhai para o alto, buscai as coisas do alto. Aleluia, busque as coisas do alto, querido. Passado, Moisés morreu. Promessa, entra na terra prometida que eu vou dar para vocês. Deuteronômio 32, 46, 47. Realidade, Deuteronômio 31, 27 ao 29. Moisés disse, eu sei que depois que eu morrer, esse povo vai se desviar. Algo estava para acontecer, uma realidade. Mas Deus disse, Josué, não permita. Ele diz, levanta agora. Há um plano, há uma promessa liberada para você, Josué. Larga aquilo que aconteceu no passado com Moisés, pois eu tenho algo contigo. Levanta-te, o significado da palavra levanta é se prepara. Ou se posicione, se ergue, porque eu tenho algo com você. Não desanima, não desanima. Está tudo preparado, Josué. Parece a nossa história. Quem nunca se sentiu como Josué? Quem nunca passou por crises existenciais, crise interna na alma? Quem nunca olhou para o passado? A quarta dificuldade que Josué tem. A quinta dificuldade não é só de se levantar e atravessar, é passar para o outro lado. É entrar naquilo que é novo, é sair do lugar de sono e despertar o seu espírito e entrar numa nova mentalidade. Paulo vai dizer, não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação da vossa mente, para que experimenteis o que é bom e agradável. Algo bom e agradável está para acontecer, mas você precisa mudar a sua mente. Aleluia! O obstáculo de Josué é o Jordão. A palavra Jordão significa aquele que desce. O lugar de descer. Ei! Esse é o nosso problema. É descer. É se esvaziar. É se entregar ao Senhor. É se edificar. É estar preparado, é descer do seu orgulho, é descer da nossa vaidade, dizer, Senhor, se eu tiver que ir, eu irei. Não darmos uma desculpa, porque, irmãos, nós somos bons para arrumar. Nas multidões de palavras, argumentos para justificar as nossas desculpas. Precisamos ouvir o Senhor, sair do lugar do passado, se levantar, e é agora, e atravessar esse lugar, e entrar no Jordão. E o Senhor disse, eu te dou essa terra, entra nesse lugar, e eu estou prestes a entregar. Sabe o que quer dizer isso? A palavra entrar significa infiltrar, introduzir, invadir, passar de fora para dentro. Eu estou prestes, Moisés. A palavra prestes significa preparado, pronto, disposto, disponível. O Senhor estava querendo dizer, a promessa está preparada, está pronta, está disponível a qualquer hora, mas você precisa infiltrar, você precisa introduzir, você precisa invadir. Eu te chamei para passar de fora para dentro, Josué. Aleluia! Ei, tem pessoas que vão ser chamadas, só vão receber. Se elas não se desviar, já tá bom. Mas liderar não.
mas conquistar obstáculos, passar por eles, não é qualquer um. Deus tem um plano, Ele te chamou para esse lugar, para conquistar um território. Aleluia! Irmãos, Deuteronômio 23, a Bíblia diz, 27, que Deus diz: olha, no dia que atravessar o Jordão, aí quando passar o teu Deus, e dará louvores a ele com grandes pedras pintadas de cal. Deus estava querendo dizer, na dificuldade de descer, na dificuldade do Jordão, momento de transição, você precisa levantar um altar. Você precisa levantar um altar de adoração nesse lugar de transição para transicionar. Capítulo 4 de Josué, aleluia. Capítulo 3, a Bíblia diz que antes de atravessar o rio, eles se acamparam. Antes de você infiltrar, você precisa, antes de introduzir a passagem, você precisa se acampar, olhar, observar, parar. Meu Deus, eles se levantaram. Durante 3 dias, os líderes percorreram o acampamento. Eles estavam se preparando. A palavra levanta-te estava se cumprindo. Josué liderava. Antes de atravessar, se acampe, observa, lidera o que tem que se liderar para atravessar. Capítulo 4 de Josué, versículo 5. E lhes ordenou: passai diante da arca de Yahvé, vosso Deus, até o meio do Jordão. E cada um levante sobre o ombro uma pedra, e de acordo com o número das tribos de Israel, para que seja um sinal no meio de vós. Ele estava querendo dizer: não esqueça, quando passar essa transição, levante a pedra, erga esse altar de adoração memorial, aquilo que o Senhor disse aos seus pais. Lembra do que foi dito para Abraão, Isaac, Jacó, passando por Moisés. Levanta esse altar, atravessa essas dificuldades com o altar levantado, e depois que atravessar, não esqueça do altar. O fogo precisa arder dentro de você. A presença do Senhor precisa queimar dentro de você. Infiltra, introduz, invade, espera a ordem do Senhor. Aleluia! Você precisa esperar, estar prestes. O Senhor disse: eu tenho te dado. O Senhor colocou um limite em Josué 1. Josué capítulo 1. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande, o Mediterrâneo no oeste. Ninguém poderá te parar. Ninguém poderá te parar. Ei, caminhe nos limites. Você precisa caminhar nos limites de Deus. Deus estava querendo dizer para Josué: eu dei um limite para Moisés. Caminhe no limite do seu líder. Caminha. Moisés morreu, mas há um limite. Você só recebe algo quando você caminha nos limites. Por isso você precisa entender o que você tem, para você caminhar sobre aqueles limites. Quando você não sabe o que você tem, você anda, você quebra princípio, você quebra limites. Você precisa saber o que você tem. Porque à medida que você sabe o que você tem, você sabe os limites que está na sua frente e você não pode ultrapassar. Quando você sabe o que você tem, você conhece os limites. Você sabe que você não pode passar além dos limites que foi proposto a ti. Aleluia!
Levanta-te agora e toma posse. Infiltra. Entra, Moisés já morreu, mas a voz de Moisés ainda fala. Saiba o que você tem. Discerne as vozes, os sentimentos que chegam ao teu coração. Você precisa entrar nesse lugar. Você precisa invadir esse lugar. Esse é o seu tempo. Aleluia. Tempo de transição. Passar de um lugar para outro. Sai de fora para dentro. Entra nesse lugar. Entra nesse lugar novo que o Senhor tem para você. Aleluia. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.